Então, Deuteronômio capítulo 9, versículo de 1 a 5 diz o seguinte: Ouça, ó Israel, você atravessará o rio Jordão para ocupar a terra que pertence às nações muito maiores e mais poderosas que você, povos que vivem em cidades com muralhas que chegam até o céu. Seus habitantes são fortes, altos, descendentes dos famosos Enaquins. Você já ouviu o ditado? Quem é capaz de resistir aos Enaquins? Esteja certo, porém, que hoje o Senhor, o seu Deus, vai adiante de você como fogo devorador. Ele os derrotará e humilhará diante de ti, para que você os expulse e destrua rapidamente, como o Senhor prometeu. Depois que o Senhor, seu Deus, tiver feito isso por você, não diga no seu coração: o Senhor me deu essa terra porque eu sou justo. Não, não é por isso, mas é por causa da perversidade das outras nações que ele as expulsa de diante de ti. Você não está prestes a tomar posse da terra deles porque você é justo ou íntegro. O Senhor, seu Deus, os expulsará essas nações de diante de você, somente por causa das perversidades delas e para cumprir o juramento que fez os seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Agora, o outro texto que eu quero ler com você está em Josué, capítulo 3, versículo de 1 a 11, e diz o seguinte: No dia seguinte, logo cedo, Josué e seus israelitas partiram para Sitim e chegaram às margens do Jordão, onde acamparam antes de atravessar o Jordão. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram a seguinte ordem ao povo: Quando virem a arca da aliança do Senhor seu Deus, sendo carregada pelos sacerdotes levitas, saiam das suas posições e sigam a arca. Tenha cuidado de ficar longe dela 1 quilômetro. Não se aproxime demais, assim vocês saberão para onde ir, pois nunca passaram por esse caminho. Então Josué disse ao povo: Purifique-se, pois, amanhã, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Pela manhã, Josué disse aos sacerdotes: Levantem a arca da aliança e conduzam o povo para o outro lado do rio. Eles levantaram a arca da aliança e foram à frente do povo. O Senhor disse a Josué: Hoje começarei a fazer de você um grande líder aos olhos de todo Israel. Eles saberão que eu estou com você, assim como estive com Moisés. Dê a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem junto às margens do Jordão, parem exatamente ali. Então Josué disse aos israelitas: Aproxime-se e ouçam o que diz o Senhor seu Deus. Hoje vocês saberão que o Deus vivo está entre vocês. Ele certamente expulsará os cananeus, os hetitas, os heveus, os ferezeus, girgazeus, amorreus, jebuseus de diante de vocês. Vejam a arca da aliança que pertence ao soberano de toda a terra. Os conduzirá para o outro lado do Jordão. Queridos, como título dessa mensagem, como reflexão dessas duas passagens, eu quero pensar com você que atitude podemos tomar diante do Jordão. E quero pensar em Jordão como problemas que nós temos a ser resolvidos. Quais são as atitudes, quais são os passos que nós podemos tomar diante disso? Queridos, uma das coisas que nós precisamos entender, e nós entendemos isso, é que nós somos filhos de Deus, nós somos amados pelo Pai, nós somos amigos de Jesus, da forma que ele fala lá em João, capítulo 15, nós caminhamos de perto com o Senhor, mas pelo fato de nós fazermos tudo isso, não estamos isentos das lutas e das dificuldades, nós não estamos isentos. Eu sei que há uma teologia que diz que ao aceitarmos a Jesus, seremos prósperos financeiramente, nada nos acontecerá, mas isso não é verdade. A palavra do Senhor não mostra desta forma. A palavra do Senhor mostra que passamos por lutas e dificuldades, mas que o Senhor se faz presente nessas lutas e dificuldades. Em João capítulo 16, versículo 33, diz: Eu lhes falei isso para que vocês tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo.
Queridos, a palavra aflição aqui, ela significa ato de prensar, imprensar, significa pressão. Metaforicamente falando, ela significa opressão, tribulação, angústia, dilema em muitas coisas da vida. A palavra está dizendo: no mundo tereis aflições, ou seja, no mundo tereis tudo isso aqui que está, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Na parte da manhã, pastor Clóvis trouxe uma palavra tremenda: não desista. E é dentro dessa mesma linha que nós vamos agora à noite. Não desista, ou seja, tenha bom ânimo. Eu, Jesus, venci o mundo e com ele nós vamos vencer o mundo. Os dois textos aqui que nós lemos, texto de Deuteronômio e texto de Josué, mostram uma grande dificuldade. No antes, no durante e no depois. O povo de Israel passou por tudo isso e são essas mesmas dificuldades que eu e você passamos diariamente. Antes, durante, ou seja, num período de dificuldade, e muitas vezes quando vencemos aquela, outra vai vir, porque no mundo teremos aflições. Mas a palavra diz: tende bom ânimo. Nós podemos ver a situação em Deuteronômio 9, de 1 a 5, que era necessário eles passarem o Jordão. E Jordão, eu quero voltar a dizer para você, toda vez que eu me referi ao Jordão aqui, significa que, metaforicamente, significa as dificuldades, lutas e problemas a serem vencidos. E nós temos passado por isso. Nós temos diversos tipos de Jordões, diversos Jordões na nossa vida. Nós podemos, por exemplo, pensar no Jordão que o pastor Clóvis passou e ainda tem um pouco de... está ainda nessa caminhada, mas o Senhor tem fortalecido a vida dele. Mas foi um Jordão. Ele ficou internado, nós oramos por ele, ele foi para a UTI. Temos falado aqui e orado constantemente nos diversos grupos da igreja, ou em todos os grupos da igreja, pela família do Carlos e principalmente para a Mila, ou pela Mila, que está atravessando um Jordão do Covid. Ela está lá na UTI, está se recuperando, está quase para vir para casa, mas tem passado esse Jordão. Temos orado pelo pastor Newton Vieira. Newton Vieira é da IPI, aqui da Vila Iara, está na UTI. A Dalva não está na UTI, mas teve o Covid e estão passando também por esse momento de Jordão. Quantas outras pessoas da nossa igreja e da nossa comunidade passaram por isso? De forma diferente, perdas de pessoas amadas, queridas, como lá o Ricardo da irmã Ada, como o Raimundo, querido nosso nesse sentido, a família Polido que perdeu a Cátia, são Jordões que estão passando e com muita dificuldade. Da mesma forma acontece conosco, na nossa caminhada nós enfrentamos essas lutas, mas nós temos a plena certeza de que é o Senhor quem está conosco. No texto de Deuteronômio, Deus está falando para eles, olha, vocês vão ter de passar o Jordão, e quando passarem o Jordão, não pensa que acabou isso não, porque tem os Elanquins, vocês terão que enfrentar. Vocês terão que lutar desta forma, os filhos de Enaque. Os Elanquins eram poderosos guerreiros da antiguidade, que habitavam as regiões montanhosas da Mesopotâmia. Eram homens grandes, poderosos de guerra. Por exemplo, o gigante Golias era descendente de Enaque, e eles tiveram que enfrentar. E aqui Deus está fazendo uma pergunta. Vocês conhecem o ditado, o povo é grande e alto, os filhos de Enaque, quem pode enfrentar Enaque? Mas, queridos, dentro desta mesma pergunta, nós temos a resposta do Senhor. E a resposta do Senhor diante desta pergunta é: sabe, porém, que hoje o Senhor teu Deus passa diante de ti como um fogo consumidor. Ele destruirá e derribará diante de ti, e tu logo os vencerás e os expulsará, como o Senhor prometeu. O Senhor está dizendo: olha, tem alguns obstáculos na frente. Eu prometo Canaã para vocês. Deus fez isso, terra que emana leite e mel. Nós temos a promessa da Canaã celestial quando aceitamos a Jesus, terra que emana leite e mel, nesse sentido figurado espiritualmente, vida eterna com o Senhor. Mas o Senhor está dizendo: olha, vocês vão para lá. Mas enquanto estão nesta caminhada, obstáculos vocês terão. Vocês terão o Jordão,
vocês terão os edanquins, vocês terão os filisteus, e assim a história de Israel foi mostrando, e não é diferente conosco. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. No mundo tereis lutas, no mundo tereis preocupações, no mundo tereis tantas dificuldades. Em Mateus 28, 20, Jesus prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida. Queridos, nós sabemos disso, mas o fato de saber muitas vezes não nos dá aquela, digamos assim, nós temos a certeza de que o Senhor é conosco, mas muitas vezes nos abate. Queridos, os discípulos sabiam que Jesus veio para morrer, os discípulos sabiam que Jesus passaria por lutas e dificuldades, seria crucificado, receberia no seu corpo, digamos assim, açoites e tudo mais, seria crucificado, que é uma morte terrível. Os discípulos sabiam disso tudo, sabia que Jesus iria ressuscitar, mas quando aconteceu, eles dispersaram. Quando aconteceu, quando a luta de fato chegou na vida deles, parece que eles esqueceram um pouco disso. Muitas vezes assim é conosco. Quando nós estamos enfrentando a luta, quando nós estamos nesse momento de dificuldade, a palavra de hoje de manhã também caminhou dentro disso de apóstolo Paulo, falando: não desista. É difícil não desistir quando está no meio da luta, mas é o Senhor que faz isso conosco. Lá estão os 2 discípulos de Emaús, que representam a minha vida e a sua vida. Estavam de cabisbaixo, estavam tristes. Eles sabiam que Jesus seria preso, sabia que Jesus seria torturado, sabia que Jesus iria para a cruz, sabia também que Jesus ressuscitaria. Mas lá estavam eles, diante de tudo aquilo, andando devagarinho, tristes, abatidos. Faz parte da nossa caminhada, mas nós precisamos saber que diante do Jordão, o Senhor é conosco. As lutas podem vir. Quais são as atitudes que eu e você podemos tomar? Nós vamos ver como é que Josué fez, e nós podemos aprender aquilo que com Josué também. Mas quando aconteceu na vida deles, eles ficaram abatidos. Na minha vida e na sua não é diferente, mas eu preciso saber que é o Senhor que está comigo. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O salmista já ensinou isso para nós. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Queridos, os Jordões estão aí diversos. Isolamento social, a Covid e as suas consequências que estão aí, quer seja de doença, quer seja do que ela traz, como isolamento, como desemprego, como medo, como angústia, como afastamento, como tantas coisas desse jeito. E agora aqui em Osasco, nesse momento, nós estamos vivendo uma fase bem apertada, difícil, vermelha, em que nós estamos dizendo: cuidado com o que você faz, toda precaução é pouca, e nós temos vivido isso, e cremos que é o Senhor que está conosco, mas é um Jordão a ser passado, e não tem somente essa questão da Covid, tem tantas outras coisas. A nossa luta, ela se faz no antes, no durante e no depois. Quando termina uma, vem outra, mas eu quero dizer para você que em todas elas, o Senhor se faz presente, e eu posso crer nisso. Eu fico vendo o Salmo 23, um dos salmos que eu gosto tremendamente, e sempre que tenho oportunidade, eu quero citar o Salmo 23, porque eu penso que é um resumo da nossa vida. O começo do Salmo ele diz que o Senhor nos leva por águas tranquilas. No começo do Salmo ele diz que o Senhor nos leva por pastos verdejantes, ou seja, comida em abundância. No começo do Salmo ele diz que é o Senhor que refrigera a minha alma. Queridos, eu e você temos tido momentos desse jeito. Toda vez que nós estamos entre amigos, toda vez que nós estamos em família, toda vez que daqui a pouquinho, por exemplo, o domingo você certamente almoçou em família, mais tranquilo, nós estamos ali ao redor da mesa, com os filhos, com a esposa, é momentos de tranquilidade, é momentos de paz, é momentos de alegria. Toda vez que você sai para trabalhar, trabalha o teu período de trabalho, volta para casa, toma banho, vai jantar ou vai tomar um lanche, qualquer coisa que seja, está ali naquele momento gostoso, é momento como o salmista está dizendo, pastos verdejantes, tranquilo, mas de repente, muitas vezes a vida tem uma virada. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Aí estão os Jordões.
aí está a dificuldade. Muitas vezes passamos por tantas delas: desemprego, saúde, segurança, tantas coisas. Mas, queridos, o Senhor se faz presente na nossa vida. É o Senhor que está conosco, é o Senhor que nos abençoa. E aqui diante desse texto nós temos uma promessa: vocês vão passar o Jordão, vocês terão dificuldades de passar, vocês terão lutas ao passar, e vocês terão lutas depois de passar. Mas, queridos, em todas elas o Senhor estava presente. E eu quero dizer isso para mim e para você, que em todo momento de luta, dificuldade, de aperto, de todo contexto que machuca nosso coração, que traz angústia, que traz preocupação, mas o Senhor, Ele está conosco, pega na nossa mão, ajuda-nos a caminhar pelo vale da sombra da morte e atravessa conosco. Sem luta? Não, mas com vitória vindo da parte do Senhor. Então Deuteronômio está dizendo isso: olha, vocês vão ter de passar, o tempo passou e aqui nós estamos em Josué. E aqui o povo está de fato diante deste obstáculo. O povo está de fato diante desta questão. Lá estava o Jordão, um rio grande, um rio profundo, um rio sem ponte, um rio com dificuldade, mas a vitória estava do outro lado. O problema estava ali. E que atitude eles tomaram? O que é que nós podemos olhar nesse texto e aprendermos com o Senhor? O que é que nós podemos observar? Que atitude nós podemos tomar diante dessas adversidades que a vida nos apresenta? Todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós, em todo contexto, quer seja pessoas ricas, pessoas pobres, todos nós estamos sujeitos a tudo isso aqui. Claro que a resposta básica maior é confiar no Senhor. Mas vamos ver o que o texto fala para nós. Eu quero pensar em 3 circunstâncias, ou 3 situações, que quando eles chegaram diante do Jordão, eles tomaram como atitude. A primeira delas está nos versos 1 a 4. E o resumo do verso 1 a 4 é: eles esperaram pela presença do Senhor. Eles chegaram diante do rio, é bem verdade. Havia um obstáculo, eles acamparam ali. Queridos, eles esperaram a ordem do Senhor. Eles esperaram o mover da arca. Eles esperaram qual era a orientação, mas essa orientação é: espere pelo Senhor. Não é cruzar o braço, mas é crer que Deus está agindo, é estarmos atentos àquilo que o Senhor está falando. E foi isso que aconteceu. Eles esperaram pela presença do Senhor. E diz o seguinte: no dia seguinte, logo cedo, Josué, depois de todos os israelitas partiram de Sitim e chegaram às margens do Jordão, onde acamparam. Esse acampar é estabelecer suas tendas ali. Vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram a seguinte ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor seu Deus, sendo carregada pelos sacerdotes levitas, saiam de suas posições e sigam a arca. Queridos, é isso que temos que fazer. Não é cruzar o braço, mas é ficar atento ao que o Senhor está dizendo, é ficar atento ao que o Senhor está orientando. Eles acamparam. 3 dias depois veio esta orientação: fique de olho na arca, fique de olho. Quando esta arca então mover, sigam a arca, saiam das suas posições. Queridos, Deus precisa estar à frente de todos os nossos projetos. Deus precisa estar à frente de todas as nossas questões. Deus precisa estar à frente de todo o nosso Jordão. É Ele que vai dirigir, é Ele que vai nos levar. E está dizendo o seguinte, que é a arca que iria atravessar. A arca significava a presença do Senhor. Será que houve questionamento? Não sei, a Bíblia não fala. Será que um falou para o outro: mas como é que a gente vai passar? Como é que a arca vai nos levar? Como é que os sacerdotes vão fazer? Vamos ter de nadar, mas tem criança, tem pessoas idosas? Eu não sei, eu só sei que eles ficaram olhando e sabendo que era Deus que estava à frente de todas as coisas.
Queridos, nos meus Jordões e nos seus Jordões, pare, espere, ore, busque ao Senhor, busque a direção do Senhor para que possa ser feito desta forma. É assim que foi feito. Atitude, eles pousaram ali diante do Jordão antes de atravessá-lo. Eles estavam diante de um obstáculo. Eu quero pensar com você alguns outros textos, duas outras circunstâncias e situações, não aqui relacionadas a Josué, mas que também eles estavam diante de um problema e eles tomaram uma atitude diferente. Números capítulo 13, aqui nós encontramos então Josué e Caleb indo buscar a terra, vigiar a terra, espiar a terra, essa é a palavra, descobrir como é que seria, e ele mais, os dois mais 10 pessoas, eles foram então ser esses 12 espias na terra de Canaã, e eles voltaram dizendo, olha, lá tem gigante, lá tem gente grande, lá tem gente poderosa, os muros são altos, nós não vamos conseguir atravessar, e tanta coisa desse jeito. O fato sucedeu que depois no capítulo 14, nós encontramos ali o povo murmurando. Qual era o obstáculo? Os gigantes da terra. Qual era o obstáculo? As fortalezas que eles tinham. Qual é a atitude que eles tiveram aqui? Eles murmuraram e rebelaram diante do Senhor. Qual é a atitude que nós temos diante do Jordão? Jordão é todo e qualquer problema. Mas nós temos um outro texto, um outro relato, que fala que um dia Josafá ouviu dizer que estava vindo 2 grandes exércitos contra ele. Era o Jordão que ele tinha que enfrentar. Jordão representando todo e qualquer problema. Só que Josafá fez diferente. Josafá convidou o povo. Josafá chamou o povo para que o povo pudesse estar orando, jejuando, clamando por esse grande problema que estavam vindo. E Deus disse, eu vou lutar a luta de vocês. 2 atitudes totalmente diferentes. Para um, murmuraram, reclamaram, acharam ruim. Para o outro, no caso de Josafá, clamou ao Senhor. Neemias ouviu que a cidade estava destruída. Neemias ouviu que o povo estava em miséria. Neemias não murmurou, ele entristeceu, é bem verdade. Isso é diferente, mas no coração dele, ele orou, buscou o Senhor e jejuou. Atitudes diante do Jordão. O que é que Josué então aqui ele fez? Ele esperou, ele disse esperamos. E Deus então trouxe aquela ordem. Olhem para a arca, quando a arca mover vocês movem, quando a arca for vocês vão, porque a arca significava a presença de Deus no meio do povo. No caso de Josué nós temos algumas coisas tremendas. O povo esperou, teve a participação humana, teve a participação do povo, eles esperaram e na hora certa eles levantaram de madrugada. Eles obedeceram, eles olharam para aquilo ali, levantaram de madrugada, houve a compreensão da comunidade, eles ouviram os líderes. Eles ouviram a orientação de Josué, Josué disse, olha, o Senhor disse isso, e eles então participaram disso e falaram, vamos nessa. Houve um entendimento espiritual, eles só foram depois que os sacerdotes foram, depois que os levitas começaram a caminhar, depois que a arca estava na frente, houve um entendimento. Nós precisamos entender que é Deus que está à frente da nossa jornada, nós precisamos entender que é o Senhor que está à frente das nossas lutas e dificuldades. Nós queremos muitas vezes livrar dos problemas e às vezes passamos por lutas e dificuldades, mas é o Senhor que está conosco. Houve a obediência do povo, o povo parou, o povo esperou, houve a obediência no sentido de como levar aquela arca. Diferente de Davi que colocou num carro, a arca tropeçou lá, os bois, Uzá pôs a mão, morreu. Aqui não, aqui foi certinho. Aqui foi os levitas que foram levando, os sacerdotes foram na frente, o povo esperou, o povo caminhou, o povo manteve aquela distância de 1 quilômetro, tudo como foi falado, porque é Deus que está à frente desse projeto. Queridos, Deus precisa estar à frente dos nossos Jordões, dos nossos projetos. Deus precisa realmente ser aquele que vai na frente e nós aprendermos a esperar no Senhor, a caminhar dentro disso.
E a palavra diz que quando então os sacerdotes colocaram o pé na água, a água abriu, parecido com o Mar Vermelho. Houve uma interrupção da correnteza, e ali então parou, levantou uma muralha ali de água, e o povo então pôde passar. Sabendo que lá na frente tinham os eranquins, sabendo que lá na frente outras lutas eles teriam, mas aqui neste momento eles pararam e ouviram e obedeceram ao Senhor. Eu pergunto para mim, divido com você: você tem esperado pelo Senhor nas suas lutas? Você tem clamado a Ele? Você tem colocado o seu joelhinho assim em terra para clamar e esperar que Ele possa orientar você de como fazer? Eu tenho minhas lutas, tenho os meus jordões. Não pense você que não tenha, todos nós pastores temos. Mas nós queremos clamar ao Senhor, buscar ao Senhor, esperar no Senhor, entender, ver qual é o entendimento espiritual de todas as coisas. Então a primeira atitude de Josué e o povo, eles pararam. Não só porque não podia atravessar, mas pararam para ouvir. Pararam para saber o que é que Deus tem para a minha vida. A segunda coisa que eu quero pensar com você é uma palavra que Josué disse ao povo, versículo 5. Então Josué disse ao povo: santificai-vos hoje. Em outra tradução diz: purifique-se hoje, santificai-vos hoje, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Segunda coisa, queridos, é que nossa vida precisa ser uma vida santificada ao Senhor. Vida santificada não significa sem pecado, porque todos pecamos, mas se santificação significa santo é aquele que é separado. Vida santificada é o desejo de diariamente separar-se para Cristo. Paulo diz: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Erramos e pecamos, mas ao mesmo tempo temos a sensibilidade de orar e pedir perdão a Deus a todo momento, a todo instante, confessar os nossos pecados. Aqui Josué está dizendo: purifique hoje ou santifique hoje, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilhas no vosso meio. As nossas lutas, nós devemos estar preparados com as armas espirituais. Esperar no Senhor, aguardar no Senhor o posicionamento, aguardar a ordem, mas enquanto isso, nós estarmos em santificação. Vida separada para o Senhor, viver em santificação são as nossas atitudes diárias, são as escolhas que eu faço, escolha do que eu vejo, do que eu falo, do que eu assisto, do que eu participo, das brincadeiras que eu faço, de todas as coisas. São escolhas que eu posso fazer, escolha de orar, escolha de ler a Bíblia, escolha de não orar, de não ler a Bíblia. São escolhas, eu tenho escolha todo dia, mas eu posso escolher para viver uma vida que agrade ao Senhor. Não estou dizendo que é sem pecado, nós pecamos, mas quando fazemos isso, o Espírito Santo trabalha o nosso coração e aí nós confessamos os nossos pecados. Nós devemos buscar ao Senhor, da mesma forma que Josafá fez, da mesma forma que Josué fez. Ele ouviu aquilo que o Senhor tinha para ele e ele disse: santificai-vos hoje. Queridos, antes do Jordão, antes da luta, antes dos problemas, nós devemos buscar ao Senhor. Sempre buscarmos ao Senhor. Um exemplo tremendo disso é Jesus. Jesus se retirava para orar, Jesus constantemente estava buscando o Pai. Jesus, diante das dificuldades e dos problemas, e ele teve tantas, ele orava, ele clamava ao Senhor. Na escolha dos discípulos, ele passou uma noite inteira orando, buscando. Nós devemos buscar ao Senhor constantemente na nossa vida. Primeira coisa, eu preciso estar olhando a posição que Deus quer que eu siga. Olhe a arca. Fisicamente nós não temos uma arca, mas temos a presença do Senhor. Nós devemos não tirar os olhos do Senhor. Parar diante do Jordão e não murmurar como o povo fez, não reclamar como o povo fez, mas buscar ao Senhor. Josafá é um exemplo disso,
Neemias é um exemplo disso, e nesse texto aqui eles pararam e ficaram atentos ao direcionamento. Esteja atento ao direcionamento da tua vida. Segunda coisa, viva uma vida de santidade com o Senhor, leitura da palavra, busca, oração, faça isso. Terceira coisa, para nós irmos fechando, eles confiaram que o Senhor iria fazer isso. Eles confiaram que o Senhor responderia aquele momento positivamente para eles. Eles confiaram de que o Senhor iria cumprir a promessa jurada a Abraão, Isaque e Jacó, de que levaria o povo, que passariam com eles o Jordão e que iria à frente como um fogo consumidor, como Deuteronômio diz. Não é vocês, o texto lá de Deuteronômio diz o seguinte: olha, não vai falar depois no teu coração que foi você que venceu, não foi, porque foi Deus que foi à frente, como um fogo consumidor, é o Senhor que faz isso. Eles confiaram. Versículo 6 diz: pela manhã Josué disse ao sacerdote: levante a arca da aliança e conduza o povo para o outro lado do rio. Eles levantaram a arca e foram na frente do povo. Não houve questionamento. Eles certamente não falaram para Josué: tá bom, Josué, mas como é que eu vou passar? Eles simplesmente falaram: o Senhor vai fazer. E o Senhor fez. Quando eles pegaram a arca e começaram a mover, e que começaram a ir, quando eles puseram o pé na água, Deus agiu. Queridos, nós estamos cansados de saber que aquilo que nós podemos fazer, o Senhor não faz por nós. E o Senhor faz aquilo que nós não podemos fazer. Em todo o contexto bíblico você vê isso. Deus providenciou água da rocha, mas Moisés teve que ir lá e falar com ela. Deus abriu o mar vermelho, mas Moisés teve que levantar a mão. Deus pleiteou as guerras dele, mas Moisés tinha que ficar com a mão estendida as duas. E cansou, e aí o povo segurava aqui e punha a pedra aqui embaixo. Tudo isso para a mão ficar levantada. Era ação humana e depois ação divina. Sabemos disso. Deus ressuscitou Lázaro, mas a pedra foi tirada pelo povo. Aqui, Deus abriu o Jordão, mas o povo teve que acompanhar e a arca foi na frente. Confiar em Deus, confiar que o Senhor não perdeu o controle de nada disso. Estamos aí numa Covid tremenda no mundo inteiro, mas o Senhor não perdeu o controle de nada. Passamos por lutas, é bem verdade, perdemos pessoas queridas, é bem verdade, mas o Senhor não perdeu o controle. O Senhor está contigo, o Senhor quer abençoar a tua vida, e nós devemos confiar de que é o Senhor que faz isso na nossa vida. O Senhor tem estado presente conosco. Confiar de que é o Senhor quem vai derrubar um Golias daquele tamanho, e Davi apenas com 5 pedras. Davi sabia que aquelas pedras não eram suficientes. Davi sabia que aquela funda não era, é o que ele tinha na mão. Mas ele sabia que o Senhor, tanto é que ele diz: você vem a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Davi sabia que era Deus que estava pleiteando, era Deus que estava lutando aquela batalha por ele. Queridos, eu estou encerrando esse momento de meditação, esse momento de culto contigo, desta reflexão, mas eu pergunto para você: quais são os seus Jordões? Quais são os filhos de Enaque que você precisa vencer? Quais são os filisteus que estão diante do seu caminho? Quais são as lutas que você tem? Luta dentro de casa, quem sabe? Luta com filho, luta com desemprego, luta com renda familiar menor e que precisa de um complemento, luta com a enfermidade, eu não sei, luta de relacionamentos, luta no teu trabalho. Eu não sei quais são, mas eu sei de uma coisa: você pode esperar pela presença do Senhor. Esperar não é cruzar os braços, mas esperar é clamar e ficar atento ao que Deus vai te falar. Você deve ter, assim como eu, nós devemos ter uma vida de santificação diária diante do Pai, para que Ele possa nos abençoar. E por último, confiar de que é Ele que está à frente das nossas questões. Confiar de que é Ele que vai abrir os Jordões.
confiar de que é Ele que vai direcionar aquela pedra tão certeira que atingiu ali Golias, confiar de que é Ele que vai pleitear todas as nossas lutas, porque nós não podemos, mas o Senhor pode. Essas são as atitudes que eu aprendo aqui, essas são as atitudes que eu quero ter na minha vida, falar: Senhor, eu quero estar atento ao teu movimento, Senhor, eu quero estar atento à tua fala, Senhor, eu quero ter uma vida que agrade a ti diariamente. Eu erro sim, eu peco sim, mas eu quero confessar, eu quero caminhar, eu quero que o Senhor, o Espírito Santo, trabalhe a minha vida diariamente. Eu quero ser melhor a cada dia, rumo à estatura de varão perfeito. E eu quero confiar que o Senhor vai pegar na minha mão, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei mal algum, não terei medo de nada, porque o Senhor se faz presente. Vamos orar juntos? Eu queria te convidar a apresentar diante do Senhor os seus Jordões. Eu queria te convidar a apresentar diante do Senhor as suas lutas. Não que Ele não saiba, mas a palavra do Senhor diz que nós devemos orar, e é assim que Ele nos ensinou. Ele conhece todas as coisas, antes do pensamento ser formado aqui Ele já sabe, antes da palavra sair Ele já sabe, mas essa é a forma com que Ele falou. Nós devemos interceder, orar e apresentar ao Senhor. Entra no teu quarto, fecha a porta, e teu Pai em secreto, que vem em secreto, te recompensará. Eu quero te convidar agora, aí na sua casa, aí no contexto em que você está assistindo esse culto depois, aí no contexto em que você acessou, não sei, mas eu queria te convidar a falar: Senhor, o meu Jordão é esse. Senhor, a minha luta é essa. Senhor, a minha questão é essa. E Ele vai dar a resposta para você, vai dar a resposta na minha vida, vai dar a resposta nos pleitos que eu tenho lá em casa, é o Senhor que faz. Vai dar a resposta aqui na IEV dos pleitos que nós temos aqui, o Senhor já tem abençoado e tem derramado da graça dEle. Vamos orar juntos? Pai Santo, em nome de Jesus, encerrando esse culto da noite, ó Pai, nós queremos dizer que confiamos no Senhor, nós queremos dizer que esperamos no Senhor, nós queremos dizer que queremos ter uma vida santificada, que agrade ao Senhor diariamente. Pai, derrama da sua graça. O Senhor conhece as nossas lutas e as nossas dificuldades, mas eu creio, Deus, e clamo a Ti, ó Pai, por todas elas, na vida dos meus irmãos, na minha vida, na minha casa, Pai, aqui na igreja, as questões nossas daqui, Senhor, essa questão da Covid que está no mundo inteiro, põe um basta nisso. O Senhor pode fazer isso, ó Deus, nos ajude e nos proteja, em tantas outras questões, que possamos sim, ó Pai, entre todas essas lutas, saber de que é o Senhor que está conosco. Queremos aprender a ouvir a Tua voz, queremos aprender, ó Deus, a ver o movimento que o Senhor faz, e a partir disso, ó Deus, ir assim atrás do Senhor. O Senhor é o que vai na frente de todas as coisas. Assim eu oro, já agradecido por tudo que o Senhor tem feito, e por aquilo que o Senhor há de fazer em nosso meio. Assim eu oro, Pai, grato, e eu faço no nome do Senhor Jesus, nome de Jesus. Queridos, que você tenha uma noite abençoada, que você possa deitar e dormir em paz, que se houver angústia no teu coração, que o Senhor possa cuidar disso, te prepare para o dia, para a semana que está chegando, e que a graça do Senhor seja com você, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor do Pai, as ricas e benditas consolações do Espírito Santo, possa continuar fazendo parte deste povo que te teme, desse povo que te busca, desse povo que espera no Senhor, desse povo que caminha em santificação, e desse povo, ó Pai, que crê na ação do Senhor sobre as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Grande abraço, queridos, fique na paz, Deus te abençoe tremendamente.